Falta um dia para as eleições nos Estados Unidos e o cenário é de incerteza. Mas, apesar de toda incerteza que existe, o candidato Donald Trump é o franco favorito. Por quê? Ainda que as pesquisas como um todo tragam uma espécie de empate, um empate técnico entre Donald Trump e Kamala Harris, a vantagem de Donald Trump nesses estados faz dele o candidato favorito. Ele será eleito necessariamente? Não. Agora, qual estado nós temos que observar com muita atenção? No total, são 7 estados que vão definir o resultado eleitoral amanhã, no dia 5 de novembro, aliás, de 2024. Porém, nós temos que observar com muita atenção esses 7 swing states, com especial atenção e detalhe a Pensilvânia. O estado da Pensilvânia é um estado pêndulo, embora historicamente tenha uma forte relação com o Partido Democrata. Isto por causa da grande presença industrial nesta região e trabalhador industrial, sindicato, em boa medida propenso a votar em Kamala Harris por conta do histórico ali do Partido Democrata em relação às categorias trabalhistas e assim por diante. Entretanto, nós temos percebido um abandono por parte do trabalhador americano em relação ao Partido Democrata, justamente por conta das pautas identitárias do Partido Democrata, que colocam tais questões acima do interesse de trabalhadores. Então a pauta histórica dos democratas em certas regiões dos Estados Unidos perdeu espaço para o discurso do MAGA, o discurso do Make America Great Again, de Donald Trump. Então a gente tem o Donald Trump com chances muito reais de vencer o estado da Pensilvânia, e se Donald Trump vencer o estado da Pensilvânia, o seu caminho para a Casa Branca certamente ficará muito mais tranquilo, porque Donald Trump lidera na Pensilvânia, embora nós temos que olhar também a Geórgia e outros estados. Vamos aqui observar. Pessoal, vou projetar aqui para vocês o favoritismo de Donald Trump e vamos entender por quê. São 7 estados que nós vamos observar aqui. Wisconsin, a Kamala Harris tem vantagem nas pesquisas, bem como também Michigan, ok? Mas tirando o Wisconsin e Michigan, a pesquisa, apesar de muitas pesquisas e empates técnicos, temos que ter em consideração que Trump lidera nos estados de Nevada, do Arizona e também da Pensilvânia. Esse estado aqui é importante, fundamental, assim como a Carolina do Norte e também a Geórgia. Vale destacar também o seguinte, né? O estado da Pensilvânia é o mais importante, vai ser muito decisivo. Pensilvânia. Não somente porque nós temos aí 19 delegados, né? Então 19 delegados. Mas porque nesse estado há uma grande indefinição em decorrência justamente da questão trabalhista e da questão ambiental. É um estado que tem uma importante produção em indústria ligada a combustíveis fósseis, e a política de Joe Biden, por conta das questões ambientais, muitas vezes até bocós, né, acabou abandonando certas políticas de produção de energia de combustível fóssil. E isto, de certa maneira, afeta o interesse de trabalhadores e a renda econômica na região e assim por diante, ou o projeto de desenvolvimento econômico, não é? E certamente uma possibilidade dos eleitores ligados ao trabalho nesse setor específico votem em Donald Trump, mas é incerto ainda, porque apesar de 2016 Donald Trump ter vencido na Pensilvânia justamente por conta do trabalhador, enfim, o chamado homem esquecido da América, repito, porque o Partido Democrata, com certas pautas identitárias, faz com que o eleitor clássico, digamos assim, do Partido Democrata, o trabalhador, ligado muitas vezes ao trabalho fabril e também a sindicatos, enfim, não está interessado nas políticas ligadas aí ao identitarismo, não é? Mas sim ter trabalho, condição de vida, de trazer melhoria para a sua família e ter emprego e renda e assim por diante, né? Mas ainda está em aberto. Repetindo, a vantagem de Donald Trump nesses estados é importante que nós temos clareza aí, ó. Donald Trump lidera na Pensilvânia 48,3 a 48, é uma diferença pequena, mas existe, não é? Carolina do Norte, a diferença já é um pouco maior, 48, não é, 0,8 contra 47,3, uma diferença de 1,5 ponto, já é mais significativo.
Geórgia é também uma diferença mais importante, 49,3 contra 47,4, quase 2% de diferença favorável a Donald Trump. Quando olhamos para Michigan, a vantagem de Kamala Harris é de 0,9 em Michigan. No caso, Michigan, a Harris tem 48,6 e o Trump teria ali 47,7, que é uma diferença de 0,9%. No Arizona, a vantagem de Trump é muito, não é, maior. Nós temos aí uma vantagem no Arizona de 48,9 contra 46,13. Então a vantagem de Donald Trump no Arizona é a mais expressiva de todas, conforme nós podemos observar, tudo bem? É uma vantagem aí de 2,6 ponto percentual, uma diferença bastante importante, tá? Se nós considerarmos Arizona, Donald Trump, certo? Isso é importante, bem como a Pensilvânia, né? Só que o problema da Pensilvânia é que a vantagem não é tão grande assim, não é uma vantagem apenas de 0,3. Tudo isso está dentro da margem de erro, né, gente? Todos esses estados aí basicamente estão dentro da margem de erro, claro, mas mesmo assim Donald Trump é o favorito, não é? Em 5 estados. O Wisconsin não, ok? Uma diferença de 0,3 e em Nevada também não, ok? Diferença aí de 1,1, né? 1,0, aliás, uma diferença de 1 ponto em Nevada. Vamos observar então no mapa interativo como que ficaria o resultado eleitoral com essa vantagem de Donald Trump. Então eu trago para vocês aqui um mapa interativo muito interessante para percebermos por que o Donald Trump é o franco favorito, aumentando o mapa para você, para que nós observemos onde que a Kamala Harris venceria. Kamala Harris venceria em Washington, aqui no extremo noroeste dos Estados Unidos, e também aqui nesta região que é o estado de Oregon, assim como na Califórnia, ok? Venceria também no estado do Maine, ok? Assim como em New Hampshire e também no estado ali, importante estado americano, certo? De Massachusetts e Vermont, ok? Aqui Massachusetts e aqui Vermont, perfeito? Nestas regiões, em Nova York, por exemplo, certo? Além de Nova York, os pequenos estados ali, não é? Rhode Island e também o território de Connecticut, são territórios onde a vantagem para o Partido Democrata é muito forte, ok? Quando olhamos para Maryland, a mesma coisa, tá bom? São estados que fazem parte do que se compreende como paredão azul, ok? Agora, na Virgínia, vantagem para o Partido Democrata, tá bom? Então, todas essas regiões aí do extremo leste e do extremo oeste americano, vantagens para o candidato, não é, do Partido Democrata, representando aí na cor azul, ok? Agora, quando olhamos para o meio do território americano, aí nós vamos observar a vantagem dos Estados Unidos aí para o Donald Trump no Texas, conforme nós conhecemos, ok? Bem como Oklahoma, certo? Kansas, tudo bem? O território de Nebraska e também Dakota do Norte, Dakota do Sul, são territórios cujo voto se dá sobretudo no partido de Donald Trump. Montana também, olhando aí, Wyoming, são territórios de vantagem para o partido de Donald Trump e da RU, ok? Utah, nos últimos anos, votou no Partido Democrata, ok? Agora aqui, ó, toda a região do chamado Cinturão da Bíblia, na Flórida, vantagem para Donald Trump, bem como também nos territórios aqui banhados pelo Grande Golfo, não é? Louisiana, Mississippi, Alabama, ok? Louisiana, Mississippi e Alabama, Tennessee, Kentucky, Ohio, ok? Todos esses são vermelho, ou seja, votam no Partido Republicano, ok? O Arkansas, o Missouri, Iowa, ok? São estados que votam no Partido Republicano. Minnesota vota no Partido Democrata. O estado de Indiana vota no Partido Republicano e Illinois vota no Partido Democrata,
Perfeito? Então, percebam que à medida que nós vamos montando o nosso esquema, ali o número de delegados vai aumentando e nenhum deles chega, ok? Conforme nós podemos observar, nos 270 necessários para que se vença as eleições, ok? No caso, quando olhamos para a Virgínia Ocidental, Partido Republicano, ok? A Carolina do Sul, Partido Republicano. Tá bom? Então, vejam só, nenhum deles consegue vencer as eleições, não importa se eles vençam no voto nacional, ok? Agora, ainda que no interior, o Colorado e também o Novo México votam no Partido Democrata, ok? Utah também, né? A gente votou no Donald Trump em 2016, por exemplo, né? Agora, nos sobram, além do Alasca, republicano, e do Havaí, um estado democrata. Percebam que, quando olhamos este atual cenário, nós vemos aí quase fechando todo o pleito eleitoral, mas não há um vitorioso claro. Por isso que se discute bastante a importância desses 7 estados que são estados chaves. Vamos observar, então, onde Donald Trump tem vantagem, não é? Tirando a Pensilvânia. Tudo bem que a vantagem é bem pequena, vamos observar aí a vantagem de Donald Trump para ver como ficaria o resultado, né? Vamos lá. Vamos supor, então, que Donald Trump vai vencer na Geórgia, vai vencer na Carolina do Norte, ok? Venceria no Arizona e venceria em Nevada, né? Chegaria cravado em 270. Então, percebam que situação dramática. Nós temos que, neste resultado, excetuando a Pensilvânia, Wisconsin e Michigan, Donald Trump teria 270 delegados e a Kamala Harris um pouco menos do que isso. Se a Kamala Harris vence em Wisconsin e em Michigan, ela basicamente crava o resultado eleitoral se vencer a Pensilvânia. Se ela vence, agora se ela perde a Pensilvânia, nós teríamos que o estado ficaria vermelho e, consequentemente, a vitória seria de Donald Trump. Então, vamos acompanhar e se Donald Trump vencer na Pensilvânia, isso é um bom indicativo para ele. Claro, se confirmar aí como que as pesquisas estão indicando a vitória para Donald Trump em tais lugares. Mas é muito certo, porque a disputa está muito acirrada e a disputa envolve voto a voto, conforme nós sabemos. Vamos observar e, conforme não é o resultado eleitoral, nós vamos fazer aqui a análise o que pode mudar na política internacional, sendo um dos candidatos eleitos ou outro. Mas é isso, bons estudos, respeito à geografia, tchau pessoal.